estamos aqui, Deus, neste lugar, reunidos em Teu nome, ó Deus. E cremos, Deus, que a Tua presença é real nesse lugar, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha tocar corações nesse lugar, ó Deus. Abra corações, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, para que venham ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que corações venham ser terrenos férteis neste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, e que a Tua palavra cumpra a eficácia necessária em cada coração, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia aí, quem não trouxe pode acompanhar no telão aqui com a gente. Juízes 6. Eu quero trazer uma mensagem hoje com o tema O Deus do Chamado. Esse Deus que um dia nos chamou, esse Deus que um dia nos convidou ao Evangelho, que nos fez um convite gracioso da Tua graça. Esse é o Deus que nos chama, esse é o Deus que nos ama. É sobre esse Deus que nós vamos falar um pouco nesta noite. Amém? Vamos ler a partir do versículo 11. Normalmente quando eu prego eu costumo fazer uma leitura progressiva do texto, né? Então minha Bíblia vai ficar aberta aqui. Quem quiser deixar a Bíblia aberta e acompanhando. Vou começar no versículo 6, capítulo 6, versículo 11 e 12 e vou discorrendo no texto. Amém? Obrigado, Rogério. Vamos lá. Está aqui? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Antes da gente iniciar, eu gostaria de trazer um pequeno contexto do que estava acontecendo ali naquele momento. Se a gente for pegar esse capítulo 6, o primeiro versículo vai dizer assim: que Deus entregou a nação de Israel na mão dos midianitas. Isso aconteceu porque a nação de Israel se tornou tão perversa, tão distante de Deus, que Deus o entregou aos seus inimigos. E a nação de Israel começou a ser subjugada por aquele povo, começou a ser subjugada pelos midianitas. E chegou um momento que aquele povo não aguentava mais, e aquele povo clamou a Deus. E antes da gente chegar naquilo que eu quero desse texto, eu gostaria de dizer algo. Quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos presas fáceis para o inimigo. Quando nós nos afastamos desse Deus que um dia nos chamou, que um dia nos comissionou, que um dia nos atraiu, quando nós nos afastamos dele, nós somos presas fáceis para o inimigo. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Não há pecado que nós tenhamos cometidos que pode nos afastar para sempre do nosso Deus. Amém. O nosso Deus continua com as suas mãos estendidas para nos receber. Talvez se estamos aqui no meio de pessoas que talvez você pense assim: mas eu me afastei desse Deus, eu tenho vergonha de me aproximar desse Deus, eu tenho vergonha de pedir perdão para esse Deus, porque o pecado que eu cometi é muito grande. Ei, eu quero te dizer que o seu pecado pode ser grande, mas a grandeza do seu Deus e o perdão do seu Deus é muito maior. Esse é o Deus que nós servimos. Meus irmãos, essa nação que havia se afastado de Deus era aquela mesma nação de Israel, que um dia Deus havia aberto o mar vermelho para aquele povo passar. Era aquela mesma nação de Israel que um dia as muralhas de Jericó haviam ruído. Era aquele mesmo povo que Deus havia sustentado no deserto. Era o mesmo povo. Era um povo rico de experiências com Deus. Era um povo rico de contato com Deus. Só que mesmo assim era um povo que se afastou de Deus. E isso aqui fica um alerta para eu e você. As nossas experiências do passado não podem fazer que nós sejamos o que nós somos hoje. As nossas experiências daquilo que nós vivemos no passado não podem nos fortalecer hoje. Nós precisamos de novas experiências com esse Deus. Nós precisamos de algo diferente desse Deus. Mas você pode pensar assim: não, mas naquela época eu fiz tantas coisas pelo Senhor. Mas nós vivemos o presente.
nós vivemos o hoje. E é o hoje que Deus nos chama, é o hoje que Deus quer para cada um de nós. Meus irmãos, as experiências do passado ficaram no passado. Viva as experiências do hoje. Viva as experiências do agora. Porque Deus ainda pode te usar. Aleluia. Vamos seguir? Meus irmãos, quando esse povo clama, Deus traz uma solução. Deus envia alguém para libertar esse povo. E esse alguém é um homem chamado Gideão. Quem já ouviu falar da história de Gideão aqui? A história de Gideão é uma história muito conhecida, mas que é interessante a gente aprender um pouco com essa história de Gideão. Quando Deus chama Gideão, eu vou ler lá no versículo 13, vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos esfregou as mãos, e nos entregou nas mãos dos midianitas. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Porque quando Deus chama Gideão, eu noto duas atitudes de Gideão que nos chamam a atenção e que talvez se assemelhe à atitude que eu e você temos muitas das vezes. A primeira atitude de Gideão, diante do chamado de Deus, olha que interessante, Deus chega diante de Gideão e fala assim: Gideão, homem valente, eu estou contigo. E Gideão fala assim: mas Senhor, como assim o Senhor está conosco, se tudo isso aqui está acontecendo de ruim? Como assim o Senhor está presente em nossas vidas, se tudo isso aqui nos sobreveio? A primeira atitude que Gideão tem diante do chamado de Deus é olhar para a circunstância ao seu redor. Meus irmãos, é natural que nós, diante do chamado, diante daquilo que Deus nos chama, nós olhemos para o redor. Mas Senhor, como assim o Senhor me chamou para pregar se o mundo é tão corrupto? Como assim o Senhor me chamou para pregar se o mundo está tão destruído? Como assim o Senhor me chamou para pregar se ninguém mais quer o Senhor? Essa é uma atitude que Gideão teve. Gideão olhou para a nação de Israel, olhou para a nação de Israel destruída, olhou para a nação de Israel entregue aos midianitas e pensou: mas como o Senhor está comigo diante dessa circunstância? Como o Senhor está comigo diante desta situação? Meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer é entender quem está conosco. Talvez a primeira frase do chamado de Deus a Gideão deveria ser necessária para Gideão falar assim: tá bom, está tudo ótimo, agora eu vou conseguir, eu estou contigo. Meus irmãos, se Ele está conosco, nada nos falta. Se a presença dEle é conosco, nada nos falta. A circunstância que vier, nada pode nos parar. Eu gosto muito quando o salmista escreve lá no Salmo 121: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ah, meus amados, meu socorro vem do Senhor. O salmista não está dizendo: ah não, a situação, ah não, a guerra que eu estou vivendo, a calamidade que eu estou vivendo. Não, nós devemos nos apegar naquele que fez os céus e a terra, porque é dele que vem o nosso socorro. É Ele quem faz. Aleluia. Vamos seguir? A segunda atitude de Gideão, e essa é uma atitude talvez muito comum dos chamados que a gente vai ver na Bíblia. Gideão, diante do chamado de Deus, Gideão olha para si mesmo. Primeiramente, Gideão olha para as circunstâncias e depois, vou ler aqui. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Olha que interessante isso que Gideão faz. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, algo que eu já fiz. Quando Deus um dia me chamou, eu pensei: mas Senhor, eu sou apenas um menino da roça, que não sei nada. Como assim o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Eu não sei falar, eu sou tímido. Como assim o Senhor me chamou? E é interessante que no decorrer da palavra de Deus, nós vemos muitas pessoas terem essa mesma atitude. Meus irmãos,
Um texto que me chama muita atenção é quando Deus chama Jeremias. Deus chama Jeremias, Jeremias olha para si mesmo e diz assim: mas Senhor, eu sou apenas um menino, eu não sei falar. Quando Deus chama Isaías, Isaías fala assim: mas Senhor, eu sou apenas um homem de lábios impuros. Quando Deus chama Moisés, Moisés diz: mas Senhor, eu também não sei falar. É natural, meus irmãos, que nós olhemos para as nossas capacidades. Mas diferente disso, nós devemos olhar para a capacidade daquele que nos chama. Aleluia. A atitude de Gideão nesse momento deveria ser assim: mas Senhor, eu entendi que foi o Senhor que me chamou. Não importa se eu sou o menor da minha família, se a minha família é a menor de Israel, eu sei da grandeza do Senhor. Amém. Só que se você talvez está vivendo uma situação desse jeito, pensando assim: mas Senhor, como o Senhor me chamou, se eu sou apenas uma pessoa que fui viciada em drogas? Como assim o Senhor me chamou se eu sou apenas uma pessoa que não consigo largar o meu pecado? Como assim o Senhor me chamou se eu sou uma pessoa que eu sou difícil de lidar? Meus irmãos, Deus chama pessoas dessa maneira para que Deus manifeste a glória dele. Amém. A glória dele é manifesta. Porque Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Aleluia. Para confundir aquele que são sábios. Deus chama às vezes pequenos, para que a grandeza dele seja exaltada. Glória a Deus. Quando nós entendemos que no chamado de Deus é sobre o Deus do chamado, e não sobre aquele que é chamado, tudo na nossa vida muda. Tudo na nossa vida se transforma. Tudo na nossa vida se torna diferente, porque é Ele quem faz. Aleluia. Vamos seguir? Glória a Deus. Meus irmãos, quando Deus comissiona Josué, em Josué 1:9, ele diz para Josué o seguinte: não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, nem se espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Glória a Deus. Meus irmãos, a primeira capacidade é que Deus quem chama, e a segunda capacidade é o Deus que acompanha. Ele é o Deus que chama, e Ele é o Deus que está presente. Aleluia. Meus irmãos, isso nos capacita e nos dá força para qualquer situação. Amém. Nem morte, nem vida, nem tristeza, nada pode nos afastar desse Deus. Aleluia. Nada pode nos desamparar, porque é um Deus muito grande que nos chama. Aleluia. Meus irmãos, quando nós temos essa mesma atitude de Gideão, de dizer assim: mas Senhor, olha ao meu redor, olha a minha situação financeira, olha como eu sou incapacitado. Quando nós temos atitudes desse jeito, é como se a gente virasse para Deus e falasse assim: Deus, olha como o Senhor é incapaz, olha como o Senhor é pequeno, olha como o Senhor é fraco. Mas diferente disso, meus irmãos, nós cremos num Deus grande. Aleluia. Eu costumo falar no culto dos jovens que nós não cremos só num Deus poderoso, mas nós cremos num Deus todo poderoso. Isso quer dizer, meus irmãos, que todo o poder está nas mãos dele. Deus não rivaliza com ninguém. Todo o poder está nas mãos dele. Ele dá autoridade aos grandes, ele fortalece o pequeno. Esse é o nosso Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós cremos em um Deus poderoso. Amém. Quando você acordar amanhã, fale para si mesmo: eu creio num Deus poderoso. Amém. Eu creio num Deus grande. Amém. Que diante da minha circunstância, seja qual for, Ele continua maior. Amém. Aleluia. E meus irmãos, quando Gideão tem essa atitude, Deus responde para Gideão. E a resposta de Deus para Gideão é a mesma resposta de Deus para mim e para você. Deus responde para Gideão lá no versículo 16 assim: ó, eu estarei com você, respondeu o Senhor. Mas Deus não para por aí, Ele fala assim: e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Meus irmãos, a mensagem de Deus para Gideão podia ter parado ali: eu estou contigo. E Gideão saiu dali: se o Senhor está comigo, tudo posso. Mas Deus continua e dá outra mensagem para Gideão. E essa mesma mensagem de presença de Deus foi nos dada também. Lá em Mateus 28:20, Jesus disse:
E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. A certeza da promessa, da presença de Deus, ela é real em nossas vidas, meus irmãos. Quando eu disse aqui, 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente porque ele prometeu. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Meus irmãos, há momentos nas nossas vidas que nós nos sentimos só. Talvez da presença dos nossos irmãos, mas da presença de Deus nós nunca podemos reclamar. Porque Ele não nos abandona, porque Ele não nos deixa só. Ele prometeu que estaria conosco. Eu não quero nem saber o que você passa. Eu quero saber que você tem um Deus maior do que aquilo que você passa. Eu quero saber que você crê em alguém que é poderoso e é maior do que tudo. Esse é o seu Deus. Aleluia. E a palavra de Deus para Gideão continua. Ele diz assim: e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Nota isso aqui. Como é essa palavra de Deus? Como se fossem. Praticamente Deus está virando para Gideão e fala assim: Gideão, é o seguinte, aqueles midianitas eles não vão virar um só homem, mas eu vou derrotar eles como se fossem um só homem. Isso quer dizer, meus irmãos, que o quê? A sua dificuldade, talvez ela não vai diminuir. A sua dificuldade, a sua circunstância, talvez ela não vai amenizar. Mas Deus é poderoso para fazer que a sua situação se torne tão pequena comparado à grandeza dele. Aleluia. Porque é Ele quem derrota. Amém. É Ele quem faz. Olha isso que Deus disse para Gideão: e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Isso quer dizer que nenhuma situação, seja ela qual for, pode se comparar à grandeza desse Deus. Pode se comparar à grandeza daquele que habita em mim e em você. Amém. Essa é a mensagem de conforto que nós devemos ter todos os dias para enfrentar o que for. Eu tenho o Criador do céu e da terra habitando dentro de mim. Esse é o Deus que habita em nós. Ele é o maior de todos. Ele é incomparável. Ele é grande. Ele é poderoso. É o seu Deus. Aleluia. Vamos seguir? Não é o problema que diminui. É que comparado com esse Deus, até o maior dos problemas se torna ou parece ser pequeno. Aleluia! Glória! É por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos 8, 38 e 39, porque estou certo de que, o apóstolo Paulo escrevendo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, não há nada. Esse é o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. E meus irmãos, lá, depois que Deus passa toda a situação com Gideão, Deus ensina Gideão, Deus se encontra com Gideão. Lá no capítulo 7, versículo 7, o Senhor vai dizer para Gideão assim: Gideão, com os 300 homens que lamberem a água, livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os homens. Vou contextualizar para vocês aqui. O versículo 12 desse mesmo capítulo vai dizer que os inimigos de Israel eram tão numerosos como os gafanhotos. Israel tinha 32 mil combatentes para enfrentar os midianitas. E Deus pega essa situação, que talvez para Gideão já era uma situação complicada, e Deus fala assim: ó Gideão, está muita gente, vamos melhorar isso aí. 32 mil viram 300. Agora você imagina aquele mesmo Gideão que se encontrou com Deus e falou: Senhor, eu sou tão pequeno, minha família é tão pequena. Imagina esse Gideão diante dessa situação. Talvez se você pensasse com o Gideão daquela época, ele pensaria assim: Senhor, não dá não. Para enfrentar dessa maneira já estava difícil, e agora?
Já era complicado, e agora como nós enfrentaremos? Só que, meus irmãos, eu creio que Gideão já havia sido transformado, porque Gideão aceita essa situação de bom grado. Fala assim, então, tá bom, Senhor, se o Senhor nos entregou nas nossas mãos, nós vamos. Se o Senhor fez, nós vamos. Isso quer dizer, meus irmãos, que para que Deus prepare eu e você para trabalhar através de nós, primeiramente Ele trabalhará dentro de nós. Amém. Isso quer dizer que para Gideão passar por aquela situação de 300 pessoas enfrentarem um exército tão numeroso como gafanhotos, Gideão primeiramente teve que ser provado. Gideão primeiramente teve que ser ensinado. Isso quer dizer que Deus age primeiramente dentro de mim e de você. Talvez se Deus não trabalhou, não tem trabalhado através de você, seja porque Deus ainda precisa trabalhar dentro de você. Amém. E se Deus trabalha dentro de você, é para que Ele venha trabalhar através de você. Nós somos utensílios de Deus, vasos para sermos usados por Deus. Aleluia! Mas nós devemos estar aptos para sermos transformados aqui dentro. Amém. Nós devemos estar aptos para quando Deus falar assim, ó, espera aí, cala a boca um pouquinho e aprende. Nós ficarmos em silêncio e aprendermos desse Deus. Para que Deus venha gerar algo através de nós. Aleluia! Vamos seguir? E meus irmãos, talvez se eu e você estivéssemos ali no lugar de Gideão, a gente pensasse assim, se Deus estava no negócio, agora eu acho que Ele não está mais não. Porque a situação ficou complicada. Meus irmãos, quando nós estamos diante de uma situação em que a gente ora para o Senhor e fala assim, Senhor, melhora essa situação. Porque muitas das vezes a gente vê a situação piorando. Talvez a gente pense assim, Deus não ouve minhas orações. Deus não está comigo. Deus não quer nada comigo. Eu quero te dizer primeiramente que Deus, Ele ouve as suas orações. E outra coisa, se uma situação piorou, talvez é porque Deus quer agir desta maneira. Nós devemos ser gratos e confiantes nesse Deus. A atitude de Gideão depois era uma atitude de alguém que confiava em Deus. Era a atitude de alguém que sabia que um Deus que chamou ele, sendo tão pequeno, faria coisas tão grandes através dele. Amém? E meus irmãos, é muito interessante o que vai acontecer lá no versículo 22. Gideão se prepara, Gideão é chamado. E a palavra vai dizer assim, ó, ao soar das trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro. Gideão foi chamado por Deus. Gideão estava diante de uma situação de guerra. E na hora de guerrear, Deus vence para Gideão. Isso quer dizer o que, meus irmãos? Que esse Deus que nós cremos é um Deus que luta por nós. É um Deus que diante de qualquer situação, seja ela qual for, Ele pelejará por você. Amém. Isso quer dizer que as nossas capacidades talvez elas alcancem somente até ali, mas o que Deus fará por nós vai adiante. Deus faz por nós muito mais do que nós sonhamos ou imaginamos, porque Ele é o nosso Pai. Aleluia! Isso gera uma palavra de conforto dentro de nós. É interessante quando Pedro escreve lá em 1 Pedro 5,7, ele diz assim, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, nós vivemos numa era, talvez, onde tenham mais pessoas com problemas de ansiedade. Pessoas se preocupando com o amanhã, pessoas se preocupando com o mês próximo, com o ano próximo. Mas eu quero te dizer que nós não devemos viver desta maneira. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Amém. Nós temos um Deus de cuidado, nós temos um Deus de proximidade. Viva com a presença desse Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós vivemos nossas vidas como se Deus não estivesse presente. Mas nós temos um Deus de proximidade. Nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia. E só para a gente concluir.
depois que tudo isso acontece na vida de Gideão, depois que Gideão é provado e provado por Deus, provado e aprovado por Deus, a palavra de Deus vai dizer lá em Gideão, em Juízes 8:22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhe disse: sobre vós não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Amém. Essa atitude de Gideão, meus irmãos, é uma atitude de alguém que reconhece o Deus quem faz a obra. Essa é uma atitude de que alguém foi provado por Deus, de que alguém que passou sufoco com Deus e sabe que é o Deus quem faz a obra. Deus muitas das vezes permite que nós passemos por situações adversas, para que no final a gente fale assim: ei, não foi eu não, a glória não é minha, não quero que domine sobre mim, não quero que fale sobre mim, fala sobre ele, porque foi ele que me fez. Essa é a atitude de Gideão. Gideão chega diante das pessoas de Israel e fala assim: ei, não foi eu, não quero que vocês pensem, domina sobre nós, o Senhor dominará sobre vocês. Amém. A glória é dele, meus irmãos. Quando Deus age através das nossas vidas, nós devemos ser gratos, a ponto de dizer: é Deus que fez na minha vida. Eu chamei a equipe de louvor aqui para louvar. Gostaria que vocês ficassem de pé. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu disse aqui, eu não sei o que cada um passa, eu não sei o chamado de cada um, eu não sei o que Deus tem para cada um de vocês, mas eu sei que se é Ele quem chamou, Ele é o Deus quem faz. Se é Ele quem chamou, é para que lá no final você fale assim: ei, tudo isso que aconteceu na minha vida foi Deus quem fez. Tudo isso que aconteceu na minha vida não é para minha glória, não é para a glória dele. Tudo isso que aconteceu na minha vida, todas as vitórias que eu tive, tudo aquilo que eu passei, foi para a glória dele. Aleluia. Coloca a mão no seu coração.